Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E, bem, esse daqui é o pré-jogo de Fluminense e Argentinos Júnior e Fluminense, na verdade, aqui na Argentina. Vocês estão percebendo que eu não estou nem no meu quarto de hotel aqui em Buenos Aires, né? Eu estou no restaurante porque dessa vez eu vim com o Bia e com o Murilo. E, enfim, essa hora eles estão dormindo, né? São 11h15 da noite, eles estão dormindo, eu não tenho como gravar do quarto. Então por isso que vai ser assim, vai ser sem edição hoje, dia 1º de agosto de 2023, e a gente vai se embora. Tudo que você precisa saber sobre Argentinos Júnior e Fluminense você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo, tá? Vamos lá. O jogo é hoje às 19 horas da noite, jogo de ida das oitavas de final. O Fluminense foi o pior primeiro colocado, mas isso não faz muita diferença nessas oitavas de final, porque foi sorteio. O Argentinos Júnior passou em segundo, no grupo em que o Del Valle passou em primeiro e que o Corinthians e o Liverpool do Uruguai foram eliminados. O Fluminense enfrenta hoje, jogo de ida, não tem gol fora de casa. O jogo é aqui, em Buenos Aires, no estádio Diego Armando Maradona, às 19 horas. E aí é 19 horas daqui e o de Brasília também, que é o mesmo horário de Buenos Aires. A transmissão da partida será somente pelo Paramount Plus. Claro, né? Se você não gosta da narração, se você não tem Paramount, se você quiser acompanhar a transmissão com uma narração tricolor, eu estarei fazendo a transmissão diretamente do estádio Diego Armando Maradona, o estádio de Argentinos Júnior, com todo o clima do estádio e, claro, com aquela narração torcendo para o Fluminense e com muita informação de sempre. Então, te convido a acompanhar a minha transmissão a partir das 6 horas da tarde, diretamente do estádio do Argentinos Júnior. Jogo de número 6 entre esses dois times. Eu só lembrava de 4 jogos, eu não lembrava que tinha um quinto jogo, né? Uma vitória nossa, 2 empates e 2 derrotas. É óbvio, a vitória você sabe qual é, aquela batalha de 2011. Mas teve um amistoso também na década de 70 contra o Argentinos Júnior que a gente empatou. Mas é a terceira vez que a gente enfrenta o Argentinos Júnior na Libertadores, é o quinto jogo, né? Mas jogos de ida e volta. E é a primeira vez em mata-mata. A gente pegou eles na fase de grupos de 85, perdeu os 2 jogos, e pegou na fase de grupos de 2011, empatando em casa e ganhando aqui na última rodada, uma classificação heróica. Vamos lá, tá? A gente começa hoje, talvez os 7 dias que podem ser históricos para o Fluminense. Porque eu sempre estou usando esse termo, por quê? Porque, cara, uma hora a gente vai ganhar a Libertadores. E aí a gente tem que ter noção que nas oitavas de final da Libertadores que a gente ganhou, a gente foi pra Argentina e fez um super jogo. E tem que ter noção de que a gente tá vivendo a história. Pode ser uma semana, como diz o Cauê Rademacher, né? Esse é o jogo de hoje, é o jogo mais importante da história do Fluminense. E aí sábado vai ter outro jogo mais importante da história. O bom ambiente da vitória de sábado sustenta um pouco a gente ter ganhado o jogo, mesmo com o pênalti perdido, e até quem perdeu o pênalti ser um cara que a torcida não odeia nem nada, isso obviamente dá uma melhorada no clima também. Os titulares voltam para esse jogo, ou seja, o clima até parece muito bom, né? Mas tem um problema, a péssima sequência fora de casa, sem ganhar desde o dia 10 de maio, longe do Maracanã, obviamente que pesa um pouco para esse jogo de ida. Mas, assim, no final das contas, a gente não precisa vencer. A gente precisa sair daqui vivo. A vitória, obviamente, faz com que o Argentinos Júnior saia daqui já perto de estar morto. Obviamente não estará, né? Mas perto de estar morto. A vitória seria ótima, né? Mas a imagem dos últimos 3 jogos nossos na Libertadores foram imagens horríveis, né? Os 3 jogos, tanto o Cristal em casa, esse é o pior de todos. A derrota para o River sem esboçar reação. E a derrota para os The Strongest com o time reserva, time misto, deixa uma imagem muito ruim que faz com que os argentinos júnior acreditem de fato numa classificação contra o Fluminense. Jogar a ida fora te faz você ter que ser inteligente. Jogar a ida em casa, né, quando você joga a ida em casa, você tem que às vezes até ser um pouco precipitado. Tentar resolver em casa. Jogar a ida fora te faz ter que ser inteligente. É tentar partir para cima, mas sabendo que não tem gol fora de casa. Então, não tem aquela vantagem absurda em empatar 1-1 em relação a 1-0. Tem que se arriscar, mas tem que saber quando e como se arriscar. O Fluminense tem bola para poder enfrentar o Argentinos Júnior e dominar a partida. Vamos ver se o fará. Vamos falar um pouquinho de bola em campo. Marcelo está de volta. A provável escalação do Fluminense divulgada pelo GE. Globo, pelo Thiago Lima, né, o Noel, foi a seguinte:
Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Lima, Ganso e Arias, Keno e Cano. É a escalação padrão do Fluminense, mas ele coloca duas dúvidas. Marlon no lugar do Felipe Melo e o Martinelli no lugar do Lima. Essas duas dúvidas são colocadas assim. Talvez o Felipe Melo muito mais só por uma questão física, mas eu acho pouco provável. E o Martinelli pela boa atuação versus as atuações não muito boas que o Lima vem tendo. Marcelo volta e 100% o Marcelo é um diferencial absurdo. O desempenho do Marcelo em campo eleva o desempenho do Fluminense. E pelo menos é bom que o Marcelo volte sem a gente estar desesperado, porque o Diogo Barbosa fez duas atuações dignas contra Coritiba e Santos. Vamos ter criação por dentro agora também vinda do lado esquerdo. Isso é ótimo. A galera às vezes fala, pô, o Marcelo tem que ir jogar pelo meio. O Marcelo já joga como meia por várias vezes. E aí eu acho que por isso talvez ele coloque o Lima. Mas eu vou falar disso já sobre Lima e Martinelli. Não vou agora. Eu acho que o Diniz, quando joga com o Marcelo, deve colocar o Lima, porque o Lima tem uma movimentação, tem um vigor físico muito grande. E de fato, é um cara muito voluntarioso e tal, mas eu não acho o Lima um bom marcador de espaço. 1 contra 1 dele não é tão ruim, mas marcar espaço não é muito bom. E isso faz com que seja um problema ele cobrir lateral. Contra o Coritiba a gente viu isso na prática. Com o Marcelo pode ser que isso aconteça mais vezes aqui na Argentina. Eu iria de Martinelli, assim, eu gosto muito do Lima, acho que como ponta é um jogador que tem a contribuir no elenco do Fluminense, mas não dá, assim, iria de Martinelli aqui no Argentino Júnior, não tem boa, iria com ele mesmo, mas eu acho que o Diniz vai de Lima mesmo. Germancano contra time argentino, talvez seja a hora de Germancano se provar novamente, né? Ele tinha uma pressão muito grande contra o River, o Argentinos não é um time grande daqui de Buenos Aires, apesar de ser campeão da Libertadores justamente quando enfrentou a gente, em 85. Não é um time grande, né? Tem times maiores, assim, Boca, River, Independente, Racing, facilmente são 4 times bem maiores do que o Argentino Júnior, então eu não encontrei muitos torcedores, não encontrei nada disso, não. Até amanhã eu vou comprar o jornal para ver qual é a cobertura deles aqui sobre isso. Então, mas enfim, de qualquer forma, Germancano fazer um gol aqui em solo argentino vai ser uma coisa interessante de se ver e com certeza ele está muito motivado para isso. Felipe Melo na zaga, ele tirou foto com o Riquelme hoje com gelo, hoje no caso ontem, né? Com gelo no joelho após o treinamento. Nitidamente o Felipe Melo tá percebendo que não tem condições de jogar a temporada 2024. Tá percebendo que não tem a condição de jogar em alto nível muitos jogos. Por isso é interessante ter o Marlon. Mas em Libertadores o Felipe Melo intimida. É importante ter um Felipe Melo ali. Eu acho que tendo o Marlon para poder atuar 40, 35 minutos, vai ser importante ter um Felipe Melo também por 45, 50 minutos. Vamos torcer para que tecnicamente isso não seja um problema, né? Porque psicologicamente, sim, pro adversário é um problema. Felipe Melo é um chamariz, é conhecido internacionalmente e é um cara que impõe respeito, assim como o Marcelo também. E para fechar sobre o Fluminense, Keno e Arias, né? Como que fica essa questão ofensiva? No último jogo a gente fez o gol justamente no momento em que Keno, Arias e Ganso estavam em campo com o Germancano. Ou seja, foi justamente num momento onde a gente viu onde a gente viu o Fluminense num nível interessante ali contra o Santos de produção ofensiva. Agora, falando especificamente do início de jogo, Keno e Arias vem sendo um probleminha de vez em quando de se enroscarem, né? Um lado, outro lado, enfim. Vamos ver como é que vai ser essa situação tanto do Keno quanto do Arias, da movimentação deles em campo. No último jogo, o Diniz meio que, se pegar o time titular, ele adiantou o Keno e colocou o Arias em pé de igualdade com o Ganso. Só que o Ganso centraliza, ele não faz a ponta, né? Porque eu tô falando isso puxando pro time que tinha Léo Fernandes, Johnny e John Arias. Ele não vai fazer isso, esse 4-4-2, esse 4-2-4. Vira muito mais um 4-1-3, um 4-2-1-3 ou um 4-3-3, às vezes mesmo com Keno e Arias. Não sei se é o mais interessante, mas jogador bom tem que estar em campo. Não temos suspensos, só o Manuel por doping. Pendurados, os cartões foram zerados, então a gente só tem jogador perdendo a volta se tomar cartão vermelho hoje. Lesionados, só Jorge e Alexander, e ninguém foi poupado. Sobre o Argentino Júnior, o Gustavo Garcia e o Thiago Lima lá no GE fizeram uma matéria interessante falando sobre o Argentino Júnior. Recomendo você ir lá dar uma lida e tal, como eles chegam. O treinador deles é o Gabriel Milito.
Tá desde 2021 aqui, então, pô, é um bom tempo. E é um treinador considerado interessante, assim, tem feito coisas boas por aqui com o Argentino Júnior. O Campeonato Argentino acabou agora, eles terminaram no meio da tabela, mas, enfim, tem produzido um pouco mais do que o Argentinos poderia ter. Em relação a esse jogo, eles têm 2 desfalques. O Montiel, que é titular do time, foi expulso no jogo contra o Del Valle, na última rodada da fase de grupos. Tá fora do jogo, assim como o Fabrício Domingues também, meio campista. E aí, ou seja, vão ter que utilizar jogadores reservas. O Montiel é um cara que chama muita atenção. De resto, não tem muito a destacar. O Noel bota aqui como 2 nomes que valem destaque do Argentino Júnior, sendo o Ábalos, o atacante paraguaio deles, que tem 15 gols em 31 jogos, ou seja, faz um gol a cada 2 jogos. É uma média mais ou menos igual a do Germancano nesse ano. Mas é a maior temporada da história dele, né? Então, né, também. E o outro é o Redondo, que é filho do Redondo, aquele mesmo. Um garoto de 20 anos, foi revelado nas categorias de base, nas canteiras do Argentino Júnior, meio-campista Federico Redondo, é outro para poder ficar de olho também. 2 jogadores foram contratados, enfim, vale a pena você dar uma lida lá na matéria também, que senão eu vou ficar lendo a matéria deles toda. E, claro, detalhe, o estádio, aquela cancha apertada, pulsante, vai ser complicado, e todo o clima você acompanha aqui no Raiz Tricolor. Só sobre a arbitragem, pra gente poder fechar, Piero Mazza, chileno. Você tá reconhecendo esse nome? É porque é o 2º jogo seguido que ele apita do Fluminense. Ele apitou o jogo contra o Sporting Cristal também, o 1-1. Então, não me lembro de grandes problemas naquela partida do Piero Mazza apitando, então, né, não acho nenhum problema também ele apitar esse jogo, não. Não é um árbitro desses mais conhecidos, desses mais chamativos. Enfim, vamos torcer para que não seja um problema também ele apitando essa partida aqui na Argentina. Hoje a gente vai ter uma novidade no nosso pós-jogo, tá? A transmissão vai ser normal, como você já está acostumado a acompanhar, mas o nosso pós-jogo, eu não sei nem se eu poderia já estar falando isso daqui ou se a gente avisar isso depois, mas quem está assistindo o pós-jogo já sabe, o pré-jogo já sabe. Vai ser junto com o canal do Lessa. O Vitor Lessa, jornalista, que tem o canal do Lessa, que a gente já fez várias lives juntos, ele também está aqui na Argentina e, enfim, a gente percebeu que estava entrando em concorrência fazendo o mesmo produto. Então era interessante a gente fazer esse produto, entregar um produto ainda melhor para vocês. Às vezes eu tenho que terminar a live correndo lá da área da imprensa para poder descer, para fazer coletiva e zona mista, e o Lessa tem que sair da área da imprensa correndo para poder abrir a live lá fazendo. Então, enfim, a gente juntou o produto, vai ter a minha análise ali no início, vai ter a participação do Lessa, também da galera que faz live lá junto com ele, engrandecendo o produto. Então vou te convidar para você que acompanha a nossa live aqui acompanhar hoje, pra você ver se vai ser legal, super cobertura. Quem acompanhou aquela cobertura contra o Sporting Cristal lá em Lima, hoje vai ser 10 vezes melhor, porque eu vou estar ali como âncora também, segurando a transmissão, fazendo os comentários, interagindo com o chat, o Lessa na zona mista, entrevistando a galera. Vamos ter tudo hoje aqui de cobertura, uma cobertura 100% Masterclass, nota 10. Quer dizer, a nota vocês que dão, né? Mas de desempenho, de empenho, com certeza, para trazer a melhor cobertura. Você se sentir dentro do estádio Diego Armando Maradona hoje na nossa transmissão e depois no nosso pós-jogo aqui do Raiz Tricolor. Beleza? E agora também junto com o canal do Lessa. Tamo junto, não esquece de deixar o like aí embaixo. Peço perdão porque pode ser que esteja um ruidinho no microfone, mas é porque eu tô no restaurante do hotel, como eu falei, tá tocando uma música de fundo e tal, não tinha como fazer uma qualidadezinha um pouquinho melhor porque para deixar o meu filhote dormindo. Tamo junto, até a próxima, valeu.